Ele, sem tirar os olhos daquele letreiro, suspirou fundo e começou a contar a sua experiência de quando ficou em coma e tudo o que vivenciou no plano espiritual. Contou sobre ter se reencontrado com Eva e de ela ter lhe explicado o que era toda aquela experiência espiritual, assim como falado da vontade do alto de ver aquele sonho concretizado. Também contou que, depois dessa experiência, ele conseguia ver alguns espíritos vez por outra. Sendo todos católicos, começaram a pensar que ele realmente tivesse perdido a razão, mas Eva estava ali, ao seu lado, e lhe disse: diga a eles que revelarei uma experiência que somente eu e os nossos filhos conhecemos. Então, ela começou a contar pausadamente a seu Moraes, que lhes repassava a história. Em um dia ensolarado, resolvi levar os nossos filhos para passear. Você, Moraes, como sempre estava trabalhando no final de semana, deixando-nos sós. Naquela época, os nossos filhos tinham 11, 10 e 8 anos, e adoravam fazer piquenique no parque comigo. Em um determinado momento, quando estavam saboreando um delicioso sanduíche de queijo, perguntaram a mim sobre a minha oficina para os necessitados. Era assim que eles a chamavam. Eu, com certa tristeza no olhar, disse-lhes: acho, meus filhos, que isso é um sonho que terá que ser concretizado por vocês no futuro. Se, ao ficarem mais velhos, puderem fazer isso por mim, serei eternamente grata. Os filhos dela tinham se esquecido da promessa que lhe fizeram naquela manhã de domingo. Como podemos esquecer aquele dia memorável? Pensavam intimamente. Eva continuou narrando a história, que era repetida por seu Moraes. Eles me disseram: mãe, se papai não cumprir com sua palavra, nós o faremos. Será a melhor escola de nossa cidade e terá o seu nome, porque o sonho é todo seu. Eu sorri com a alegria que demonstraram ao falar e ao continuar falando sobre isso por todo o dia. Ficaram horas perguntando quais eram os meus planos e eu, feliz e pacientemente, contei-lhes cada um deles. À noite, para minha surpresa, eles tinham colocado no papel inúmeros planos e plantas para que o meu sonho fosse iniciado. Agora, todos os 3 filhos estavam visivelmente emocionados. Eles se lembravam daquele dia, eles se lembravam daqueles planos. Todos os papéis tinham sido guardados em uma caixa de sapatos, e eles esconderam com os outros tesouros que possuíam naquela época. Ninguém conhecia o lugar, somente eles só os deixaram para trás, porque, adultos, já haviam se esquecido de seus tesouros de infância. Seu Moraes se levantou com dificuldade, mas, agora, os filhos o ajudaram. Eles voltaram para o barracão, e seu Moraes lhes apresentou as plantas e planos para a fundação. Surpresos, eles perceberam que tudo estava, segundo as suas lembranças, como tinham planejado. O senhor achou os nossos projetos? Questionou Tiago. Para falar a verdade, eu nem sabia que eles existiam. Quando estava em coma, Eva me trouxe umas ideias sobre como deveria ficar a fundação. Quando acordei, e tive condições de segurar um lápis, rabisquei tudo que eu lembrava. Temia esquecer algo, mas espero que tenha sido o mais fiel possível aos planos dela. Eles estavam perplexos. Tudo aquilo era muito novo para eles. Para tentar descobrir se o pai não estava mentindo, Alberto, o filho mais novo, perguntou: se mamãe está aqui, diga-me, o que ela me falou quando aquele vizinho, grande e briguento, deu-me uma surra no final da aula e, por ter apanhado, o senhor me colocou de castigo por 2 dias. Sem comer. Seu Moraes tomou um susto. Não se lembrava daquela situação, tampouco da sua reação tão exagerada. Viu nos olhos de seu filho, agora homem, o quanto aquilo o havia magoado. Então, Eva lhe soprou: jamais duvide de sua capacidade de contornar situações de violência. Se o nosso vizinho só resolve as situações com violência, é problema dele. Você é um menino inteligente e,
Caso se veja envolvido novamente em uma situação como essa, use de sua inteligência para não apanhar. De boca aberta, por seu Moraes ter acertado, ele complementou a pergunta. E o que aconteceu 2 dias depois? Seu Moraes, como das outras vezes, pareceu que escutava alguém e, após dar uma pequena risadinha, disse-lhe. Você tentou convencer o grandão que violência só gera violência e apanhou de novo. Você e sua mãe, com medo de minha reação, esconderam-me esse fato. Alberto caiu pesado no sofá que tinha ali no canto. Com a cabeça entre as mãos, chorou muito. Sua mãe estava ali mesmo. Estava viva, segundo seu pai, sem o corpo da carne. Todos estavam assombrados, olhando para todos os lados, querendo vê-la. Foi seu Moraes quem falou. Infelizmente, a mãe de vocês está se despedindo. Ela tem muita coisa para fazer e me disse que essa será a única vez que lhes trará provas de sua presença. Pediu para dizer a vocês que os ama intensamente e que ela confia em suas capacidades de amar e de se abrirem para o amor, mesmo temendo sofrer ou errar com os seus filhos. Disse ainda que deixem no passado suas dores e vivam plenamente no presente junto aos que amam, sem máculas em seus corações, porque, senão, mesmo tentando evitar, estarão somente repetindo as minhas atitudes. Seu Moraes baixou a cabeça, entristecido. Percebeu que ela se referia às suas posturas no pretérito, que suscitaram reflexos emocionais negativos em seus filhos adultos, a ponto de eles estarem tendo problemas de relacionamentos com os seus próprios filhos. Eles, por sua vez, sabiam muito bem sobre o que ela estava falando. Quando estavam indo à casa do pai, Alberto começou a contar sobre como sua esposa vinha reclamando de seu comportamento frio com os filhos. Conversa vai, conversa vem, perceberam que em razão do que vivenciaram em suas infâncias, todos tinham muita dificuldade de demonstrar seus sentimentos, mas tudo o que eles queriam era que seus filhos fossem felizes. De repente, como se compreendessem, naquele momento, a informação de que a mãe estava indo embora, uma sensação desconfortável os tomou, sentiam como se a estivessem perdendo de novo. Protestaram dizendo que ela não podia ir, que queriam falar mais com ela e perguntar mais coisas, mas seu Moraes pediu desculpas, dizendo-lhes que ele já não havia empate alguma. Um silêncio sepulcral se fez. Seu Moraes deixou-os pensando um pouco sobre tudo o que tinham vivenciado. Ele sabia que não era fácil assimilar tudo aquilo. Alguns minutos depois, o pai quebrou o silêncio, dizendo: Lembram-se de quando eu disse que conversaria com vocês sobre uma herança de sua mãe? Quero que leiam estes documentos. Eles leram e, olhando surpresos para o pai, sorriram agradecidos. Os filhos de seu Moraes tinham sido presenteados com a direção da fundação. Naquele dia, no canteiro de obras da instituição, seu Moraes lhes apresentara as cópias dos futuros contratos de formação da fundação. Ao lerem, ficaram muito emocionados. Seu Moraes lhes falou com muita humildade. Filhos, quando estive com sua mãe no plano espiritual, ela me falou de uma promessa que vocês fizeram a ela quando eram crianças, sem me contar qualquer detalhe. Ela me disse que, se eu permitisse, gostaria que vocês tomassem conta da fundação, porque sabiam exatamente o que ela queria para aquele empreendimento. Eu não tinha entendido seu pedido até agora, mas sei o quanto vocês são competentes e interessados, por isso, não duvidem em atendê-la. Esses documentos são a prova da confiança que tenho em vocês. Não se preocupem com a parte financeira, porque, como puderam ler, os valores para tal construção são de minha responsabilidade e dos futuros investidores. Eles ficaram olhando para os papéis sem saber o que dizer. Seu Moraes também ficou em silêncio. Cabia a eles manifestarem a vontade de se dedicar ou não a um projeto daquela importância. Os filhos conversaram entre si e disseram finalmente: Pai, é claro que aceitamos.
O Senhor está nos dando a oportunidade de atendermos a uma promessa que fizemos à nossa mãe e que já tínhamos esquecido. Mas não sabemos nem por onde começar. Fico feliz com a decisão de vocês. Não se preocupem, que não jogarei sobre vocês tudo o que já iniciei. Se quiserem, darei a vocês todas as informações do que fizemos até agora e, quando se sentirem aptos, me afastarei para que abracem suas funções. Como disse antes, não tinha planejado falar com vocês ainda sobre isso, porque queria finalizar alguns projetos e fechar umas negociações, fazendo-lhes uma surpresa. Alberto lhe disse: o senhor não deseja participar da direção ao inaugurarmos a fundação? Meu filho, estou velho e com limitações. Não desejo fazer parte da diretoria, isso ficará para vocês. Mas peço que abram as portas deste projeto para mim, Lia e Alexandre, porque queremos muito participar dele, seja do modo que for. Tão logo puderam, os filhos de seu Moraes retiraram da justiça o processo de interdição do pai, e todos eles tiveram a oportunidade de ficar muito tempo juntos. Mergulharam de cabeça no projeto, o que os estava transformando. Muitos foram os mutirões que fizeram de final de semana para finalizar a obra, e todos conheciam os filhos de seu Moraes e também Lia, pois ela, quando estava na cidade, levava sempre bolos, tortas e sucos para os voluntários. Após tantos anos afastados, aqueles jovens empresários perceberam que o homem contra quem alimentaram tanta mágoa e raiva não era mais o pai que eles conheciam. E uma sensação de perda de oportunidades se instalou em seus corações. Uma noite em que estava toda a família reunida na casa de seu Moraes, inclusive noras e netos, conversando sobre as últimas providências que deveriam ser tomadas para a inauguração da fundação, Júnior deu um suspiro fundo, levantou-se do sofá e interrompeu a todos, dizendo-lhes: gostaria de um minuto para fazer uma confissão. Todos ficaram em silêncio para ouvi-lo. Olhando para o pai e para a irmã, ele disse: eu preciso pedir desculpas para o senhor e para Lia, porque o meu coração está tão repleto de alegria por estarmos todos reunidos novamente, que não posso continuar com essa pendência sufocando-me. Lia e seu Moraes iam se manifestar, mas ele os interrompeu com um sinal de mão e continuou: eu sou o irmão mais velho e não estive aqui com vocês quando papai ficou mal. Lia, eu a abandonei com todas as obrigações hospitalares e do armazém para administrar. Estava ainda tão magoado com o senhor, pai, que não queria saber da sua dor, esquecendo-me de que Lia ainda é tão jovem e inexperiente. E você se saiu muito bem, minha irmã, estou muito orgulhoso. Lia, então, com um sorrisinho peralta, confessou com simplicidade: se é um momento de confissões, preciso lhes dizer que, se não fosse Alexandre, eu não teria dado conta. Foi ele quem ficou tomando conta do armazém enquanto eu estava no hospital com papai. E, apesar de estudar e trabalhar o dia inteiro, inclusive à noite, ele me substituía no hospital para que eu viesse para casa, tomasse um banho e comesse alguma coisa. Os irmãos baixaram a cabeça, envergonhados, não só porque deixaram nas mãos de um estranho o que era de suas responsabilidades, mas também porque, quando conheceram Alexandre, ficaram um pouco consternados de vê-lo como namorado de irmã. Tiveram receio de que aquele rapaz estivesse se aproveitando do momento delicado que seu pai e irmã estavam passando para iludi-los e angariar benefícios que somente uma família rica poderia lhe dar. Mas, depois de conhecê-lo melhor, perceberam que estavam enganados. Como bom conhecedor do ofício de pedreiro, e sempre muito educado, fiel e amigo, Alexandre os auxiliou, e muito, nas obras da fundação, flagrando pequenos equívocos de planejamento que, para solucioná-los posteriormente, poderiam trazer prejuízos. Além disso, Alexandre estava sempre preparado para colocar a mão na massa, sempre que podia, nos finais de semana em que aconteciam os mutirões. Ele os cativou, tornando-se benquisto por todos. Vendo-os encabulados com a revelação de Lia, Alexandre lhes disse: por favor,
Não se sintam culpados. Sua irmã e eu aprendemos muito com tudo o que aconteceu, e isso é um tesouro inestimável. Sim, disse ela, aprendemos muito. E ficamos muito felizes que, agora, vocês voltaram os seus corações para este lar. Todos sorriram, concordando. Entendendo que era um momento de revelações, Alberto disse: Pai, nós sempre achamos que o Senhor não nos amava e, quando fomos embora, não percebemos, em razão de nosso afastamento, as mudanças que conseguiu promover em si mesmo. Perdemos um tempo valioso de nossa vida abraçando a dor de uma infância sofrida, sem querermos enfrentar que o Senhor também fora educado daquela forma e que não lhe seria possível agir diferente naquela época. Tudo isso só podemos enxergar agora, vendo tão diferente, mas principalmente por termos nos tornado pais e percebido as dificuldades que enfrentamos nesse papel. Por não termos lhe dado uma chance de mostrar o novo homem que se transformou, também não permitimos que nossos filhos aproveitassem o maravilhoso avô que eles têm. Tiago, sempre mais calado, afirmou, emocionado. Somente nossa mãe poderia promover a união desta família novamente. E, olhando para cima, como a indicar que ela só poderia estar no céu, finalizou. Somos gratos à senhora, mãe, por nunca nos abandonar e continuar nos amando mesmo do outro lado da vida. A família toda sorriu e se juntou num abraço de gratidão. Eva, emocionada, também se uniu a eles. Alexandre e Lia ficaram noivos e se casariam em 6 meses. Ela estava preparando tudo com afinco, e Alexandre a ajudava naquilo que podia. Ela já tinha se formado no magistério, voltando definitivamente para o Rio de Janeiro havia alguns anos, e, agora, era a vez de Alexandre graduar-se. Seu Moraes mandou trazer toda a família do seu futuro genro para acompanhar a formatura. Era o seu presente de graduação. Ficariam no Rio de Janeiro por 4 semanas para conhecer a cidade e participar das festividades. Junto com eles, também vieram o seu Antônio e Dona Judite. Os filhos de seu Moraes também participavam de toda aquela alegria com as crianças e suas esposas. Muitas bênçãos estavam acontecendo em suas vidas e, por isso, a felicidade era geral. A fundação já tinha sido inaugurada e estava levando a muitos estudantes a oportunidade de um crescimento pessoal. Ao final da festa de inauguração, seu Moraes contou aos familiares a presença dos amigos espirituais, que abençoavam a todos, e que Eva estava lá muito emocionada, abraçando-os. Alexandre também percebeu uma luz prateada irradiada sobre a instituição, indicando que a missão iniciada poderia ser árdua, mas que teria a proteção do mais alto. Quanto à família de Alexandre, a sua condição financeira tinha melhorado muito, porque as contratações das obras eram constantes e rendiam muito bem. Para darem conta da demanda, José teve de contratar mais 2 ajudantes para auxiliá-lo. Gustavo já havia passado na faculdade de Direito e estava cursando seu 3º ano. Alice se casou e estava grávida. Frederico foi o único que resolveu seguir a profissão do pai, para melhor se dedicar à área escolhida e trabalhar com ele. Já frequentava os cursos técnicos que a fundação oferecia. Os pais de Alexandre estavam muito orgulhosos. Não cabiam em si de tanto contentamento. Leonora, no entanto, neste último ano, teve uma nova recaída, sentindo-se muito deprimida em alguns períodos. Em um momento, estava radiante, em outro, entristecia-se por demais. Ela tentava não se deixar abater e, confiante em Deus, lutava para não se entregar. José orava por sua esposa, levava para os trabalhos de harmonização e cura no grupo do qual participavam, e, apesar de uma melhora razoável, aquele quadro ainda não havia se modificado. Estando ali com Alexandre, resolveu compartilhar de sua preocupação com seu primogênito. Sinto, meu filho, que, apesar de todos os esforços de sua mãe, algo está atrapalhando. Pensei em alguma circunstância que tenha revelado um trauma de que ela não me fala, em alguma companhia espiritual que ela,
por sintonia, abraçou para junto de si. Porque todos os remédios da alma estão sendo ministrados. Fico a pensar se tudo isso ainda não foi solucionado porque a espiritualidade maior está resolvendo mais de uma questão. O que o Senhor quer dizer? Ora, meu filho, queremos a cura de sua mãe, mas, neste caso, ela pode estar sendo ministrada para mais de um filho de Deus. Alexandre ficou surpreso com a singela sabedoria de seu pai. É verdade. Quantas vezes ele foi testemunha do auxílio espiritual coletivo nos trabalhos de seu grupo. Enquanto os obreiros da matéria só pensavam em trazer a cura aos encarnados, a espiritualidade trabalhava para o alcance da liberdade, através do perdão, de todos os envolvidos, encarnados e desencarnados. Se assim, meu pai, precisamos rezar por todos os que necessitam de Jesus. Aproveitando o ensejo, Alexandre informou a José de que, após as festas, gostaria de levá-los à casa espírita que ele frequentava ali no Rio de Janeiro. Vocês irão gostar do pessoal de lá. São todos muito bons amigos. Eu os convidei para minha formatura, e você comprovará o que eu disse. Chegou o grande dia da graduação de Alexandre. Todos estavam muito felizes, apesar de Leonora, naquele dia, lutar contra uma profunda agonia, que não conseguia compreender e que a sufocava. Na colação de grau, enquanto Alexandre recebia, lá no palco, o seu diploma e o levantava com muito orgulho, mostrando aos que o amavam, José, emocionado, lembrava-se de quando o Alexandre, ainda pequeno, já construía, pela caridade, o futuro que se desdobrava naquele momento. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. José reformava a casa vizinha do seu Fabiano, fundador da renomada escola particular de Realeza, e, como naquele dia não podia deixar Alexandre sozinho em casa, levou-o junto consigo. Por estar muito ocupado, e Alexandre ser bastante quieto e paciente, José trabalhava tranquilo, sabendo que seu filho ficaria bem. No entanto, em determinado momento do dia, Alexandre, ao olhar pela janela, descobriu os jardins floridos do seu Fabiano. Como seus portões estavam abertos, saiu quietinho da obra e se dirigiu devagarzinho para aquele lugar lindo. Ao chegar lá, viu um rapaz jovem e bonito sentado, cabisbaixo, em um dos bancos. Aproximou-se dele e perguntou o porquê de sua tristeza. O jovem assustou-se com aquela criança tão pequena ao seu lado, mas, vendo-a atenta, enxugou os seus olhos e lhe respondeu: Eu não estou triste. Se não está triste, por que chora? O rapaz se sentia tão oprimido pelos seus problemas, que aquela simples pergunta desencadeou toda uma tormenta de emoções. Sem conseguir suportar mais aquela dor, o rapaz chorou sem reservas. Alexandre, vendo seu interlocutor sofrer, postou-se ao seu lado, abraçou com muito carinho e, sendo um instrumento eficaz para transmitir as mensagens do além, disse em transe: Chore tudo o que puder. Depois, estará mais preparado para enfrentar os seus temores. Seu pai é um homem rigoroso, mas jamais deixou de amá-lo. Se confiar nele, você irá se surpreender. O jovem estranhou aquela pequena criança lhe falar com tanta segurança. Instintivamente, respondeu-lhe: É porque você não conhece o meu pai. Procure-o e conte a sua dor. Desabafe e veja nele o amor do Deus Pai na terra. Não acredite que tudo está perdido e que você não tem solução. Jesus o ama com intensidade e sabe que, se hoje você percorre caminhos errados, poderá escolher abandoná-los e seguir os que o levarão aos seus braços. Se você errou, no passado, compreenda a si mesmo naquele momento. Se você enxerga, no presente, que continua errando, não continue teimando no erro, pois tecerá redes que o aprisionarão em seu futuro. Deus nos dá todas as oportunidades para que enxerguemos os nossos erros, continuou, e nos demonstra, minuto a minuto, que teremos também todas as chances para nos redimirmos perante nós mesmos e perante aqueles que magoamos.
o mais importante é que jamais erramos de propósito. Quando escolhemos agir, sempre o fazemos achando que as nossas razões, mesmo as que forem em nosso próprio benefício, são as corretas. Somente quando adquirimos experiência suficiente, ou seja, quando vivenciamos os efeitos de nossas ações, é que nos enxergaremos enganados nas justificativas que usamos como base para as nossas escolhas. Daí para frente, tentaremos não repeti-las. Esse processo é demorado, mas somos eternos e aprenderemos algum dia. Alexandre deu uma respirada, sorriu e completou. Se quiser, posso ir com você. O rapaz estranhou muito como uma criança daquela idade poderia dizer tudo aquilo e daquela forma, mas viu naquelas palavras a oportunidade que Deus estava lhe dando para sua absolvição. Ele estava tão inseguro, que buscou, na mãozinha daquela criança, a sua força e entrou, com ela, para conversar com seu pai. Lá, achou-o em seu escritório e pediu que lhe concedesse alguns minutos para conversarem. Seu Fabiano estranhou o fato de o filho estar de mãos dadas com uma pequena criança e com uma postura tão humilde. Infelizmente, naqueles últimos anos, o seu relacionamento com o filho não era dos melhores, e aquele convite para uma conversa poderia ser um presságio para um recomeço ou para um pesadelo sem fim. Ao se sentarem, com toda dificuldade e emoção, gaguejando em alguns momentos, explicou ao seu pai todas as suas dores. Meu pai, sei que não sou muito de conversar com você sobre meus problemas, mas preciso contar-lhe o que se passa em meu íntimo. Você sempre me questionou do porquê de, após os meus 7 anos de idade, eu não mais querer ir à fazenda do vovô. Você estranhava minha repulsa repentina de ir para lá, pois eu adorava caminhar e cavalgar por suas terras. O problema é que, pensando em minha segurança, vovô sempre determinava que o seu capataz me acompanhasse. O rapaz parou. Temia continuar. Alexandre, ainda sob o efeito do transe, apertou a sua mão para dizer que estava ali e que ele não estava só. Tomando coragem, ele continuou. Num dia, aquele homem me molestou, e continuou fazendo isso todos os dias e todas as vezes que estive lá. Eu não conseguia fugir dele. Parecia que estava em toda parte. Por mais que eu tentasse ficar dentro de casa para não estar com ele, algo acontecia, e lá estava eu de novo à mercê daquele homem. Eu era muito pequeno e não conseguia imaginar por que Deus permitia que aquilo acontecesse comigo, então, fui me fechando para todos. Queria muito falar a vocês o que estava acontecendo, no entanto, ele ameaçou matar a todos se eu falasse alguma coisa para alguém. Quando eu tinha 12 anos, vovô morreu, e o senhor vendeu a fazenda, e aquele homem sumiu de minha vida. Neste momento de sua narrativa, o jovem já não conseguia evitar que as lágrimas caíssem sem freio. Mas, mesmo soluçando, e num tom de desespero, ele continuou. Pelo menos, era o que eu pensava, mas os dias foram se passando, e eu não conseguia esquecer o que ele havia feito comigo. Eu fechava os olhos e lá estava ele. Já não suportava mais essa situação e, por conta disso, comecei a consumir suas bebidas da adega, para esquecer todas as lembranças que me assombravam. Sem olhar para o pai, ele continuou abaixando o tom de voz. Hoje, meu pai, o senhor, mais do que ninguém, sabe que sou um alcoólatra, e não sei o que fazer para me regenerar desse vício. Eu nem me enxergava assim, apesar de tudo o que o senhor me dizia. Mas, ontem, como em todos os outros dias, eu bebi muito e peguei o seu carro escondido com alguns amigos que estavam bem mais bêbados do que eu. Estávamos em 5 no carro, quando quase provoquei um acidente na estrada, perdendo o controle do veículo e indo parar bem próximo daquele despenhadeiro que fica ao norte daqui. Ficamos todos muito assustados, porque foi por um fio, meu pai, por um fio, que não matei os meus amigos. Seu Fabiano não conseguia falar nada. Tinha medo de que, se falasse qualquer coisa, seu filho desistiria de continuar a lhe confidenciar seus temores, mas seus olhos já estavam úmidos pela emoção.
Voltei para casa e guardei o carro. Quando acordei hoje, só existia um pensamento que me acompanhava, que, se eu não mudasse o rumo de minha vida, eu não teria muito tempo para vivê-la. Mas o que fazer se toda a dor que sofro é fruto da frustração de Deus comigo? Ele não me ama, porque eu matei a minha mãe. O Senhor me culpa por tê-la perdido no meu parto. Sempre imaginei que fui alvo de um homem desprezível porque devo ser desprezível também. Diante de tudo isso, pensava, ali no jardim, que, para mim, não havia mais sentido continuar vivendo. Parou de falar por alguns minutos e, embargado pela emoção, tirou do seu bolso um revólver. Seu Fabiano se levantou assustado e, cautelosamente, aproveitando que o filho olhava para baixo, foi até ele, pegando o revólver de sua mão. Quando conseguiu falar, o jovem continuou. Deus, porém, resolveu olhar por mim e me enviou este anjo, que me fez compreender, com doces palavras, que ele jamais me abandonou. Compreendi que, apesar das dores que vivi, posso confiar no meu Pai para que me ajude no meu presente, mesmo tendo vivenciado tantas dores do meu passado. Seu Fabiano escutava o seu filho com muita dor no coração. Jamais imaginou que o seu menino pudesse ter passado tanto sofrimento em seu tão pouco tempo de existência. E como ele poderia pensar que o culpava pela morte de minha esposa? Talvez minhas atitudes dessem mesmo a entender isso, mas não era essa a verdade, pensava. Ele olhava para o filho, agora com 16 anos, apertando a mãozinha de uma criança, que fora capaz de fazer por ele aquilo que ele, seu pai, não teve a sensibilidade de fazer em toda a sua vida. Teve vontade de chorar. Chorar por não ter sido um bom pai, chorar por encontrar-se sem sua companheira que, naquela situação, saberia o que fazer. Então, escutou de seu filho. Pai, sozinho, eu não sei como continuar. Preciso de sua ajuda. Tenho vontade, mas não me sinto determinado para superar os meus vícios. Preciso parar de beber. Preciso deixar o meu passado. No passado. Seu Fabiano, ali em pé, ao lado de seu filho cabisbaixo, queria abraçá-lo e chorar junto com ele. Queria dizer que o amava e que não saberia viver sem sua companhia, mas temia que ele o visse como um fraco. Alexandre, neste momento, por meio do intercâmbio mediúnico, disse: Fabiano, o medo nos possibilita a perda dos melhores momentos de nossa vida, por agasalharmos em nosso coração as sementes do orgulho e da vaidade. Seu filho almeja mudanças, porque não as tenta também. Não há qualquer fragilidade no ser humano que chora e rompe as barreiras de seus próprios preconceitos, quando a sua intenção é amar sem restrições. Ao contrário, precisamos ser fortes para admitirmos nossas fraquezas e, mais ainda, nossos próprios sentimentos. Abra o seu coração ao seu filho, pois, assim, o estará fazendo a Deus. Fabiano olhava daquela criança para o seu filho, e vice-versa e, sem mais suportar tantos anos de restrições impostas por ele mesmo, pelas tantas vezes em que teve o desejo de afagar o seu garoto, mas que não se permitia por ter sido educado de maneira diferente, abriu os braços a ele, aninhando-o. O filho, então, sentiu as lágrimas paternas, que caíam livremente, e ouviu o pedido de perdão de seu pai pelos anos em que não soube demonstrar o quanto amava. Alexandre, ainda sob forte transe mediúnico, foi saindo devagar e retornou à casa em reforma. Sentindo-se cansado e sonolento, encolheu-se embaixo da escada que levava ao segundo andar daquela construção e, por ato reflexo, puxou um cobertor sujo que fora jogado ali, tampando-se quase por completo. Algum tempo se passou, e José sentiu falta de Alexandre. Procurou-o pela casa inteira, mas não o achou. Chamou por todo o terreno, até que, não encontrando, foi bater à porta da casa ao lado para perguntar por seu filho. Pai e filho foram atendê-lo. Descrevendo para ambos, José disse que estava trabalhando ao lado quando percebeu que o seu filho havia sumido. Então, após terem informado a José que ele esteve ali,
mas que não o viram sair, todos resolvem procurá-lo, primeiro na casa de Fabiano e, depois, na casa em obra. Foi Fabiano quem o achou. Dormia tão profundamente, que não os escutou chamando por ele, e somente acordou quando Fabiano o trouxe nos braços para ter com o seu pai. José, com lágrimas nos olhos, pela preocupação que sentia, abraçou o filho com muito amor e deu-lhe inúmeros beijos em seu rostinho angelical. Mais uma vez, Fabiano aprendeu como é bom amar sem restrições. No outro dia, ele foi ter com José para lhe contar o que aconteceu e tentar dar a ele uma recompensa material pela ajuda recebida. José, claro, não aceitou. Então, Fabiano prometeu que daria a Alexandre uma bolsa integral de estudo, para que ele cursasse a escola até o seu último ano. Mas pediu a José que jamais contasse aquela história para alguém, pois seu filho ficaria muito visado naquela cidade tão pequena. José, então, fez uma proposta àquele senhor, para que não houvesse muitos comentários. Em troca de seus préstimos como pedreiro, a bolsa seria dada ao seu filho. Apesar de Fabiano não desejar que fosse daquela forma, concordou que seria a única saída para a situação em que se encontravam. Em documento registrado em cartório, Fabiano declarou a sua vontade, que foi respeitada por todos. Após esse fato, o filho de Fabiano se tornou um grande amigo da família de Alexandre, somente se afastando quando teve que ir para uma cidade maior, à procura do tratamento para os seus vícios e, depois, quando foi estudar no exterior. Esse foi o segredo mais bem guardado por José que, com exceção de Leonora, a ninguém mais contou os verdadeiros motivos que levaram um homem tão rígido, como o seu Fabiano, a aceitar o jovem sem recursos em sua escola. Quando José contou à sua esposa sobre essa oportunidade única para Alexandre, ela foi contra sua entrada naquela escola. Como iriam explicar, para o Gustavo e os demais filhos que ainda queriam ter, a razão de somente o mais velho poder estudar nela? José lhe disse: não podemos contar o motivo, mas conversaremos com cada um dos que nos questionarem sobre isso. O que não podemos fazer é impedi-lo de ter uma educação de ótima qualidade por situações que ainda não aconteceram e, talvez, nem aconteçam. Apesar de todo o seu receio, diante desses argumentos, Leonora teve que concordar com José. Voltando ao presente, José observou que a solenidade já havia terminado, e que todos se dirigiam ao salão de festividade. Alexandre veio ter com eles para apresentar os seus convidados. Pai, mãe, estes são meus amigos da casa espírita. Pessoas que gosto muito e que sei que vocês aprenderão também a gostar. Este é o senhor Ernesto. E começou a apresentação. Enquanto estavam se cumprimentando, Alexandre viu um dos seus amigos de costas, conversando com uma senhora desconhecida. Pediu licença e puxou para apresentá-lo. Este é o senhor Azevedo. Um dos meus melhores amigos. A reação dele e de Leonora foi inesperada para todos os que se encontravam à sua volta. Ficaram parados, um olhando para outro, muito surpresos e sem nada a dizer. José, educadamente, cumprimentou-o, mas, na vez de Leonora, ela continuava calada. Somente olhava. Alexandre não entendeu a reação de sua mãe, até que, por fim, ela disse: senti saudades suas, meu pai, disse Leonora, com um sorriso suave. Azevedo, diante daquele sorriso, abraçou-a e chorou. Ninguém falava. Parecia até que ninguém respirava. Leonora, quando se deparou frente a frente com seu pai, sentiu uma pontada em seu coração. Pensou em gritar, esbravejar, bater-lhe na face. Lembrou-se nitidamente das suas últimas palavras, que a atormentaram por toda a sua vida, quando abandonou ela e a sua mãe. Essa vida de cachorro não é para mim. Não cresci e não conquisto nada, porque tudo o que ganho gasto nas despesas desta família e casa miseráveis. Vocês são um fardo para mim. Não desejo mais ficar ao seu lado, Ivete, porque você representa tudo o que eu desprezo.
não tem ambição e me constrange. Porém, ao mesmo tempo, seu coração já não comportava mais ter raiva de seu velho pai. Se sua mãe o havia perdoado, por que também não poderia fazer o mesmo? Sabia o que era viver magoado e não queria mais viver assim. Então, negando-se a escutar Pedro, que tentava, a todo custo, fazer com que ela o odiasse, seguiu seu coração e não se submeteu aos impulsos desnorteadores do orgulho ferido. Eles choraram por motivos diferentes. Azevedo chorou por ter encontrado sua filha, por saber que ela estava bem e que era tão linda, por enxergar sua grandiosidade em perdoá-lo pelo que fez, por sentir que agora poderia ser feliz. Leonora chorava por ver seu pai de novo, mas, mais ainda, por se sentir tão leve e em paz consigo mesma. Diante de todos os acontecimentos, essa foi uma noite memorável. Estavam Alexandre, José, Leonora, Azevedo e alguns médiuns do lar espírita, incluindo Lia, que se preparava, com o silêncio e com as orações, para o início da reunião. Seria uma reunião fechada de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, na qual eles foram convidados a estarem presentes. Ernesto veio ter com eles na reunião do dia anterior e os informou de que os orientadores da casa pediam suas presenças na reunião do dia seguinte. Então, lá estavam eles. A oração inicial foi feita com muito respeito e amor por um dos médiuns da casa. Após conversarem entre si por pouco mais de meia hora sobre os ensinamentos de Jesus, foi aberta uma segunda fase de trabalhos, na qual desencarnados necessitados se fariam ouvir e, quem sabe, ouvirem também. Por 30 minutos, foram auxiliados vários irmãos que, evangelizados, resolveram seguir o caminho da redenção, o caminho de Jesus. E, quando pensavam que já se encerraria a reunião, o orientador espiritual dos trabalhos, por intermédio do Senhor Ernesto, disse: "Nosso trabalho ainda não terminou. Gostaríamos que, aqueles que aqui estiverem, busquem em seus corações o amor que sabem amar. Libertem-se das ideias preconceituosas que possuem e abram suas mentes para um dos muitos ensinamentos de Cristo, pois quem não tem pecado que atire a primeira pedra." Fez uma prece comovente e, quando terminou, Lia, que estava à mesa, manifestou-se mediunicamente: "Por favor, quero ir embora. Não me obriguem a ficar aqui." O orientador dos trabalhos foi estar com ela e iniciou um diálogo quase paternal com o espírito que lá se encontrava. "Meu querido irmão, por que sofre?" "Eu não quero ficar aqui. Estou sofrendo, porque estou só. Todas as minhas forças foram embora quando enxerguei que os meus objetivos não me levaram a lugar algum. Por não ter mais força de vontade, meus companheiros não quiseram mais estar comigo. A única que me amou verdadeiramente se aliou ao meu grande inimigo, que hoje sinto dificuldade até de odiar, pois era por ela que eu me vingava. Qual, então, seria a razão de continuar se nem ela mais o odeia? Estou cansado, sem rumo. Não quero mais viver. E, por ironia, não posso mais morrer. Me tirem daqui, estou tão confuso. Paola, perdoe-me." Alexandre a tudo ouvia e enxergava. Via Pedro interligado ali e sentiu pena dele. Ele estava exausto. Como uma lamparina com pouco óleo para queimar, mas com o suficiente para que a chama ainda existisse, aquele espírito tentava, desesperadamente, desvencilhar-se de correntes inexistentes que o prendiam. Sentiu-o familiar. Queria abraçá-lo, e não era o único que portava esse sentimento. Leonora soluçava baixinho a dor sentida por aquele irmão. Pedro, então, continuou: "A minha saga vem de muito tempo, de quando eu ainda vivia na matéria. Eu era muito pobre, mas estava casado com a mulher mais linda deste mundo. Cleo, eu a adorava. Companheira, trabalhadora, ajudava-me como podia para termos algo a mais para comermos no final do dia. A nossa casa era frequentada pelos amigos, com quem dividíamos o que era nosso quando eles precisavam. Vivíamos bem em paz. Mas Cleo ficou grávida e,
No parto, faleceu, deixando-me, como presente de sua vida, nossa querida filha Paola. Como eu amava! Esforçava-me ao máximo para dar-lhe todo o meu amor e carinho. Sem a ajuda de Cleo, eu precisava trabalhar mais, nada, porém, desanimava-me. Eu era feliz, pois Cleo havia me deixado um presente seu para eu criar, e assim eu o faria. Paola foi crescendo em graça e formosura. Era bela já de cedo, demonstrando traços marcantes de sua mãe. Ainda pequena, prontificara-se ao trabalho doméstico, retirando-me certo peso das obrigações. Apesar de minha casa ser muito pobre, o jardim, de onde tirávamos as flores que Cleo vendia, era muito bem cuidado, e eu o mantive assim, para sempre me lembrar de sua alegria e sorriso. Após alguns instantes de silêncio, pois emoção embargava, Pedro continuou. Um dia, vendo nosso jardim, um rico senhor que precisava de jardineiro me contratou, fazendo-me mudar para sua casa, onde nos instalamos em um dos cômodos da ala dos criados. Paola tinha, à época, 10 anos de idade. O senhor nos tratava bem, mas o seu filho, chamado Aristides, era tirânico. Possuía 15 anos de idade e não sabia respeitar os que o serviam. Tendo sempre um guarda de proteção ao seu lado, dando-lhe guarida para fazer o que queria, não tinha freios, e seu pai, viúvo, não conseguia fazê-lo mudar as atitudes. Para o jovem aristocrata, tudo estava ruim, nada o satisfazia. Enquanto Paola era pequena, tudo corria bem. Entretanto, quanto mais crescia e bela ficava, mais aquele rapaz se interessava por ela. Eu dizia a ela que ficasse sempre afastada, pois o patrãozinho não prestava, mas ele a cercava por todos os lugares. Enquanto estava perto, eu a protegia, e ele jamais ultrapassava os limites. Paola, porém, começou a namorar o filho de uma empregada do senhor. Rapaz batalhador e que a amava muito. Vendo o namoro dos dois, o patrãozinho ficou irado e, sem freios para sua má índole, fez com que o pai me mandasse comprar ferramentas em outra cidade. Eu, ingenuamente e sem poder deixar de cumprir uma ordem direta do senhor, fui. Esse foi o marco de dor em minha vida. Aproveitando-se de minha ausência, Aristides mandou o namorado de Paola encontrar-me para me ajudar com as compras. Sem impedimentos, determinou a uma das criadas que dissesse a Paola que fosse ao celeiro, pois o seu namorado queria falar-lhe. Apesar de a criada ter ficado desconfiada por Aristides estar servindo de mensageiro entre os jovens, não tendo como negar, assim fez. Quando lá chegou, Paola se deparou com o patrãozinho que, sob a proteção de seu guarda particular, violentou-a brutalmente. Quando terminou, ameaçou-a, dizendo que, se ela contasse a alguém o que aconteceu, ele mesmo acabaria comigo. Arrasada, foi para casa, banhou-se e, quando cheguei, nada me disse. Perguntei se algo estava errado, e ela afirmou ter caído no celeiro e que seu corpo doía, nada mais. Chorando, Pedro tinha dificuldades para falar, mas, ainda assim, continuou. Em decorrência de ter dado certo sua ameaça, por mais 3 vezes o patrãozinho, sob a guarida de seu protetor, violentou-a física e emocionalmente, sem que eu e seu namorado soubéssemos. Ele a usava. Nunca, em sua vida, ela fora alvo de ato tão vil. Aristides dilacerou a sua autoestima, falando-lhe coisas que mulher nenhuma deveria escutar de um homem. Em razão de tanta violência, traumatizada, Paola não conseguia mais dar carinho e demonstrar o seu amor pelo namorado, o que provocou, sem poder explicar os verdadeiros motivos, o término de seu relacionamento. Sentindo-se desprezado, ele mudou-se para uma cidade distante. Muito mais tarde, fiquei sabendo que ele não conseguiu ser feliz em seu casamento, e que deixou sua mulher e seus 3 filhos no abandono, pelo vício da bebida. Não aguentando mais, após a 4ª violação por parte de Aristides, e pela ausência daquele que ela realmente amava, Paola se suicidou.
Fiquei durante anos sem saber o porquê de ela ter cometido tal atrocidade, mas, no leito de morte daquela empregada que a enviara ao celeiro, tomei conhecimento de todo o ocorrido. Eu a perdoei, porque ela não teria como saber as verdadeiras intenções de Aristides ou esquivar-se de atendê-lo, mas não faria o mesmo com o patrãozinho. Ele tinha de pagar o que fez à minha filha. Então, planejei minuciosamente como eu faria sofrer por tudo que a minha linda filha passou em suas mãos sujas, mas, na noite em que eu colocaria em prática a minha vingança, um cavalo desembestado que se soltara da baia me atingiu, matando-me na hora. Naquele momento, mesmo querendo vingança, eu ainda acreditava em Deus, apesar dele ter me tirado, da forma que tirou, as duas flores mais caras do jardim da minha vida. Após muita procura no plano etéreo, encontrei Paola com outra veste material. Era ela, tinha certeza. A minha filhinha, antes massacrada. Pedro parou por uns momentos a sua narrativa. Parecia querer respirar. Todos que o escutavam estavam condoídos pela vida difícil daquele ser. Então, parecendo um pouco mais refeito, ele continuou. Quando reencontrei a minha filha Paola, ela se chamava Flora e morava em uma casa bonita, cheia de riqueza. Pensei que Deus havia oferecido justiça a ela, mas paralisado fiquei quando vi, na figura de seu marido, Aristides. Ele a fazia sofrer muito. Era-lhe infiel e beberrão. Quando chegava a casa, oprimia sem remorsos. Eu queria matá-lo por isso. No entanto, em vez de levá-lo, Deus a tirou do mundo ainda jovem. Em uma tempestade forte, o condutor perdeu o controle da charrete quando um raio fez com que os cavalos desembestassem. Ela se desequilibrou, caiu da charrete e, quebrando o pescoço, morreu na hora. Não consegui ver mais nada. Deus não poderia existir. Como ele poderia fazer aquilo com ela? Ela não fizera nada a ninguém. Ela era a minha vida. Procurei Paola por todo lado, porém não mais a vi. E, desesperado, só queria vingança. Comecei a tentar atacar o patrãozinho, mas ele não me sentia. Precisava atingi-lo, mas não sabia como. Sem nada conseguir, afastei-me. Precisava agir com astúcia. Daí, chegou até a mim um antigo inimigo do Aristides. Disse que me ajudaria se eu me aliasse ao seu grupo. Eram muitos os que tinham intenção de vingança e outros tantos espíritos que viviam na carne. Eu não queria saber deles, mas, para aprender e alcançar meu ideal, tudo fiz, até mal a quem não conhecia. Para isso, perdi muito tempo. Parou novamente para tomar fôlego. Soube, depois, que Aristides morrera. Viveu toda a vida pelos filhos que Flora deixou, sofrendo o infortúnio de perdê-los. A sua filha mais nova de complicações ao tentar um aborto do filho de um amante, que a abandonou ao saber da gravidez, e o filho, que foi assassinado por dívidas contraídas ao prodigalizar toda a fortuna que possuíam, deixando o pai morrer na miséria. Apesar disso, não me sentia vingado. Ele tinha de sofrer por minhas mãos. Eu procurei por muito tempo, até que fui convidado a participar de uma reunião numa cidade espiritual, onde estava Cleo, Paola e Aristides presentes. Senti um amor profundo e uma alegria imensa de vê-las bem, mas meu ódio por Aristides quase me sufocava. Alguns espíritos de luz me disseram que estava na hora de Paola reencarnar e que não poderia mais me esperar, por isso, ela iria voltar com Cleo e Aristides, que se comprometiam a dar-lhe o amparo tão necessário ao crescimento de todos. Ele veio a mim e me fez acreditar que iria protegê-la de todos os males nesta existência. De novo, minha filha e seu algoz estavam juntos. Agora, porém, ela seria sua filha. Eu não queria aceitar que as duas flores da minha vida ficariam à mercê daquele homem. Eu não acreditava nele. Mas elas queriam que fosse assim. Paola me disse que também devia a ele. Como a minha flor poderia dever aquele carrasco? Então, por ela, eu aceitei.
Eu até me juntei aos espíritos de luz. Estava trabalhando para ajudar outros irmãos em desespero, quando descobri que Aristides tinha quebrado a sua promessa. Eu enlouqueci. Os meus instrutores queriam que eu entendesse as dificuldades pelas quais passam os encarnados e a possibilidade de quebrarem seus planejamentos, mas eu não mais os escutava. Eles me pediram que não abraçasse aquela vida em que o meu combustível seria o fogo da vingança, porque, por esse mesmo fogo, eu poderia sair o mais queimado, mas eu não podia atendê-los. Precisava tomar conta da minha filha e esposa amadas. Sem perceber como, vi-me fora da missão de auxílio e com ânsia para achar Aristides e fazê-lo pagar, mas eu ainda devia muito aos que me ensinaram, anteriormente, os métodos de influenciação. Quando achei que me vingaria, eles me acharam e me chamaram de volta para que eu quitasse as minhas dívidas. Ainda não era tempo, diziam. Não quis saber. Queria minha vingança. Para mostrar quem mandava, prenderam-me. Deixaram-me sair para retornar aos trabalhos de influenciação contra quem eles determinavam, até que, finalmente, permitiram-me ir atrás do meu alvo. Achei-o e, por muito tempo, torturei-o, alcançando meu intento. O que não imaginei foi que ele se cansaria de sofrer e procuraria ajuda. Recebendo-a, não pude mais atingi-lo, pois estava protegido pelos obreiros da luz. Eu já não tinha mais ânimo para continuar. Sem saber para onde ir, voltei para junto da minha filha, mesmo sabendo que poderia provocar-lhe algum desconforto energético, mas eu não tinha mais ninguém. Mas, agora, nada mais importa, porque tudo o que fiz contra ele foi em vão. Ela se encontrou com Aristides e o perdoou. Alexandre estava emocionado. Via, como se passando em uma tela de cinema, todo o episódio narrado, percebendo a dor e o ódio daquele irmão. Porém, agora, ele estava quebrado, apático. Não sentia nem dor nem ódio, mas também não sentia paz. A paz que só Jesus oferta ainda precisava ser por ele compreendida. Dentre os personagens mencionados, captou que Paola era a sua mãe. O namorado dela de outrora era o seu pai. Cleo, mãe de Paola e esposa de Pedro, era sua avó Ivete. O patrãozinho, chamado à época, de Aristides, era o seu avô Azevedo, e o guarda de sua confiança, o filho do seu Fabiano. Alexandre foi surpreendido quando viu, naquelas imagens, que sua avó Lizinha era aquela empregada que enviara Paola a um estábulo e que, por anos, foi consumida pela culpa do suicídio da jovem e por se sentir diretamente responsável pela infelicidade de seu filho, o namorado dela, ao não ter lhe contado o que realmente tinha acontecido. Foi muito doloroso para Lizinha vê-lo partir e, depois, mergulhar nos vícios e na irresponsabilidade, por acreditar ter sido desprezado por sua amada. E como a vida não desperdiça nenhuma oportunidade para que haja paz entre os corações culpados, em sua existência como Flora, os seus filhos muito amados eram Lizinha e José, que vieram juntos, como irmãos, para a reconciliação dos seus corações. Nesta existência, Lizinha, que morreu em decorrência do aborto realizado, havia programado para se vivenciar uma gestação difícil, para extirpar a culpa de sua consciência por acreditar ter falhado com o seu filho José, então namorado de Paola. E este queria aprender a lidar com uma família, riqueza e responsabilidade. O orientador espiritual dos trabalhos se fez ouvir. Meu irmão, você diz que Deus não existe ou, se existe, que Ele é injusta com os seus filhos, mas essa não é a verdade. Infelizmente, com os seus olhos cobertos pelas teias de um amor exagerado, não enxergou que todas as circunstâncias ocorridas foram frutos de construções de cada personagem dessa história. Todos plantaram e colheram no tempo certo para o seu arrependimento e crescimento íntimo. Se assim não fosse, como poderia explicar estarem todos hoje tão felizes, perdoando-se? Nossa plantação é farta, meu irmão, mas somente queremos colher o que nos interessa. As leis divinas são perfeitas como o Pai Celestial é perfeito. Se você quiser bem enxergar,
Paola era uma filha exemplar, porém, como mulher, não se condoía com o sofrimento dos rapazes com quem flertava e, depois, estraçalhava seus corações sem piedade. Aristides foi somente mais um deles. O ponto é que, diferentemente dos demais, ela não pôde impedir as suas ações cruéis. Por não suportar os acontecimentos advindos de seus próprios atos, enforcou-se, desconsiderando o valor de sua vida naquela experiência carnal. Como Flora, continuou, sua existência seria mais curta, por ter interrompido antecipadamente a sua jornada como Paola. Cedo ela desencanou, mas, com resignação e indicação de aprendizado, foi uma mãe amorosa, humilde e fiel ao seu marido. Nesta vida atual, sofreu o abandono do pai, mas, apesar de todas as decepções, soube amá-lo e perdoá-lo. Ela ainda está trabalhando os reflexos das crenças que formou por ter acreditado em Aristides, ao se ver desprovida de respeito por quem deveria protegê-la, fosse como empregada, na figura de Paola, fosse como esposa, como Flora, mas temos certeza de que os passos para atingir o seu intento estão sendo trilhados. Aristides, por sua vez, também sofreu e, com as vidas proporcionadas pelo Pai Justo, está sabendo crescer com Jesus e quebrar os seus próprios vícios. Cleo, como bem sabe, não está mais entre os encarnados e zela por você e sua filha. Só falta você, Pedro. Abandone seus ideais de vingança, pois eles não o levarão para lugar algum. Abrace a Jesus, que o ama e o espera. Descanse e confie. Se agora enxerga sem ódio, pode ver que veio até nós sem amarras, pois elas não são necessárias aos emissários de Jesus. Você as tinha em sua consciência, mas poderá delas se livrar, pois o Pai não necessita perdoar. Ele sabe quem somos, e nos deu Jesus, que estará sempre conosco, guiando-nos. Pedro agora chorava. Queria sentir paz. Não aguentava mais tantas dores. Todos oravam baixinho. Desconfiados de serem eles os protagonistas desta história dolorida, Leonor orava por seu antigo pai, e Azevedo orava e torcia por aquele espírito angustiado, para que alcançasse a paz que ele próprio, só agora, encontrou. Pedro foi se acalmando e, por fim, deixou-se levar pelos auxiliares espirituais daquele grupo, para se restabelecer. Ivete estava emocionada e seguiu com eles. Era sobre ela que os mentores de Alexandre e Lia, naquela noite de auxílio no quarto de Azevedo, referiram-se ao informá-los de que uma amiga solicitara o auxílio para ambos, influenciador e influenciado, por serem espíritos amados de seu coração. Eles precisavam ser resgatados de sua ignorância moral e reencontrar Jesus em suas vidas. A missão abraçada estava chegando à sua conclusão. No mundo corpóreo, após sentida a oração, os trabalhos foram encerrados. Amália e Alexandre se casavam. Que dia feliz aquele! Estavam todos reunidos, na fazenda de Dona Judite e seu Antônio, onde foi realizada uma cerimônia simples, presidida por um juiz de paz. Após, houve uma grande festa, na qual todos poderiam comemorar a felicidade do casal. Foi uma grata surpresa para os anfitriões quando Alexandre e Lia foram convidá-los para serem seus padrinhos de casamento. A felicidade deles não poderia ter sido maior, porque amavam Alexandre como um filho do coração. Naquela noite, antes de dormir, seu Antônio relembrava como conheceu Alexandre, naquela estrada empoeirada, sob as patas de Apolo. Deu um pequeno sorriso, ao perceber que foi naquele dia que sua vida teve uma benéfica reviravolta e que o seu coração e o de Judite, carentes por um filho, começaram a ser preenchidos por Alexandre, com sua inocência, dedicação, carinho e amizade. Seu Antônio percebeu também o quanto gostava de Lia. Quando a conheceu, sentiu que precisava amparar aquela que seria a futura esposa de seu filho do coração e ficou muito feliz quando soube que eles viveriam em realeza. Aproveitando a oportunidade, convidou-a para lecionar em sua escola da fazenda, proposta esta que foi aceita com muita euforia.
Havia 2 meses que Alexandre abrira o seu consultório na cidade, em sociedade com o Dr. Mário. O jovem médico foi muito bem recebido pela comunidade, sendo muito prestigiado também. Logo quando pôde, começou a quitar o seu débito da faculdade com seu Antônio, apesar dos protestos deste em não querer receber. Seu Moraes, depois do casamento da filha, moraria definitivamente em Realeza, atendendo às súplicas dela, mas não abandonaria a fundação. Ele já tinha tudo planejado. Viajaria, com frequência, para visitar os filhos e netos, a fundação, e para ministrar mini-palestras, que incentivariam os investidores e voluntários a compreender o esforço e os sonhos daqueles irmãos menos afortunados. Sua excursão espiritual às casas daquelas famílias deu a ele uma visão mais amorosa e cristalina das dificuldades que elas possuíam por falta de oportunidades, e isso fazia toda a diferença ao transmitir as suas ideias. Na festa, Alexandre estava a observar a sua linda esposa, que conversava com a Leonora, quando Aurora veio até ele, dizendo: Alexandre, seu Antônio mandou limpar toda a área da lagoa, trazendo-lhe o aspecto de antes, quando ainda era frequentada por muitos, inclusive reformando um pequeno gazebo, que lá existia havia alguns séculos. Você não acha que ele adoraria conhecer o local onde tudo começou? Como a lagoa era ali perto, Alexandre adorou a ideia e, enquanto todos estavam festejando, eles fugiram para lá. Quando chegaram à lagoa, ambos tiveram uma impressionante surpresa. Com a ajuda de Aurora, relembraram-se de fatos ocorridos no passado. Viam-se jovens amantes. Estavam ali, no gazebo, às margens daquela lagoa, quando então o marido de Lia apareceu, flagrando-os. Enlouquecido, sacou de um revólver e atirou. Num ato reflexo, Lia se colocou à frente de Alexandre e recebeu a bala. Vendo a ferida, o jovem amante, revoltado, pulou sobre o marido traído, que tentou novamente atirar, mas, em luta corporal desordenada, o fez em si mesmo, desencanando. Alexandre, desesperado, voltou para Lia, que, dizendo amá-lo, deu o seu último suspiro. Não suportando a dor de perdê-la, jogou-se na lagoa sem saber nadar, afogando-se. Para sua surpresa, o jovem casal flagra, na pessoa do marido traído, seu Moraes. Relembram que Gustavo, Alice e Frederico eram os filhos de Lia naquela vida e que, sem os pais, ficaram sob os cuidados do seu tio solteiro, muito pouco responsável, que, em uma vida anterior, já tinha abandonado os seus próprios filhos e esposa. Era José, o namorado de Paola. Suas lembranças os levaram a saber também quem os dedurou para o marido de Lia. Foi seu Antônio, na roupagem feminina de uma beata da comunidade que, sob a justificativa de defender a moralidade e os bons costumes, provocou aquela tragédia. Sua vida foi eivada de muito remorso e culpa, sendo que sua consciência acusava pelas mortes provocadas. O jovem casal estava emocionado. Entretanto, não tinham acabado ainda as revelações. Aurora direciona Alexandre para se deparar com mais uma última lembrança. Em imagens cristalinas, ele se viu correndo por aquelas planícies, nos braços de Dona Judite, nos ombros de seu Antônio, no lombo de Sândalo, o alazão caramelo. A alegria o contagiou. Pôde sentir todo o amor que tinha por aqueles que foram os seus pais em sua última existência, mas que, em razão do seu suicídio naquela mesma lagoa, veio para viver por pouco tempo, porém o suficiente para aprender, criar laços de amor e curar o sentimento de culpa de todos os envolvidos pelos atos do passado. Alexandre foi Camilo. Os noivos se viam desnudos. Choravam baixinho, abraçados. Quando se acalmaram, entenderam que, se lhes foi possibilitada a lembrança desses episódios de suas vidas, era para ser aproveitada na construção da atual. Fizeram promessas de amor mútuo e realizações face àqueles que com eles estão dividindo o viver.
Entenderam-se devedores, mas se colocaram na posição de trabalhadores para que o amor se propagasse e muitos pudessem dele se beneficiar, pois o que terminou às margens de uma lagoa, e nela recomeçou, pode também recomeçar no coração dos que compreendem que a caridade constrói, mas só o amor salva. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.